Bom dia, gente. O órgão reprodutivo das angiospermas é a flor. A flor, ela vai possuir algumas partes, como vocês estão vendo aqui, tá? Então a flor, ela vai ter o pedúnculo, que é a estrutura que vai prender ela no ramo ou no galho, sépalas, que são estruturas que vão servir para proteção, as pétalas, que são estruturas que além de proteger, geralmente as pétalas elas têm um colorido, elas vão servir assim como se fosse um atrativo para agentes polinizadores, e os estames, né, que são as estruturas masculinas da flor, o pistilo ou carpelo, que é a estrutura feminina da flor. Bom, geralmente os pistilos, em algumas espécies, ele é mais alongado do que os estames. Os estames geralmente eles são em maior quantidade que os pistilos. Pistilo você tem lá poucos, 3, 5 pistilos, tá? Não são muitos. Estames você pode ter aí, dependendo da espécie, 30, 40, 50 estames em cada flor. E geralmente os pistilos são um pouco mais alongados para evitar que o grão de pólen que é produzido aqui na antera, nessa estrutura do estame, venha a cair em cima do pistilho e acontecer uma autofecundação. É uma estratégia aí, evolutiva da planta. Quando você tem esse conjunto dessas chamadas peças florais recebe um nome. Então, o conjunto de sépalas, por exemplo, recebe o nome de cálice, o conjunto de pétalas chama-se corola, o conjunto de estames, androceu, o conjunto de pistilos ou carpelos, que é a mesma coisa, gineceu. Ah, agora eu entendi! Bom, aqui nós estamos vendo aqui um pouco mais detalhado as estruturas responsáveis pela produção dos gametas na flor, né? A estrutura masculina, que é o estame, a estrutura feminina, que é o pistilo, tá? O estame, ele tem essas partes aqui, o filete, essa estrutura aqui parecendo um chapéuzinho, que é a antera, e dentro da antera os grãos de pólen. O pistilo um pouco mais complexo. O pistilo ele vai possuir essa abertura aqui chamada estigma, aqui chama-se estilete. Toda essa estrutura arredondada aqui embaixo é o ovário. E essa estrutura aqui interna por dentro é o óvulo. Tá? Nesse caso aqui eu fiz um ovário com apenas um óvulo para facilitar no desenho. Mas você pode ter vários óvulos dentro de um ovário. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouco sobre isso. Tá? E o óvulo, como eu disse, é uma estrutura complexa nessa planta, né? Nas angiospermas e nas gimnospermas. Ela, na verdade, o óvulo, ele não é uma célula, ele é um conjunto de células. Como vocês podem ver aqui, tem células aqui que vão compor toda a parte do óvulo. Essa abertura aqui chama-se micrópila, nós vamos ver daqui a pouco mais detalhado. E essas células aqui são as células, essa que está aqui em vermelho é a oosfera, que vai ser fecundada, e também núcleos polares, né? Chama-se núcleos polares, que vão ser também fecundados, tá? Então vamos ver como que acontece a fecundação nessas plantas. E lá vamos nós. Bom, aqui nós temos então a dupla fecundação que acontece tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. Por que eu coloquei das angiospermas? Porque é a planta mais complexa, a planta que tem maior número de estruturas. Também, praticamente mais de 90% das espécies de plantas que existem no mundo hoje são angiospermas, né? Então aqui nós vamos ter a estrutura do pistilo, né, que é a estrutura feminina lá da flor. Aqui o grão de pólen, que ele pode ser trazido do estame, né, que ele é trazido lá do estame por agentes polinizadores, pode ser ave, pode ser insetos, em sua maioria, mais de 70% das vezes são insetos, né, que carregam o grão de pólen, morcego, enfim, até o vento também pode trazer esse grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai cair aqui nessa região do estigma do pistilo. Nesse momento o grão de pólen ele vai secretar
uma substância e vai produzir, o próprio grão de pólen secreta e produz um tubo chamado tubo polínico que vai conduzir esse grão de pólen. Bom, surgimento do tubo, esse surgimento dessa estrutura tubo polínico, isso aí foi uma grande evolução nas plantas, porque a partir daí as plantas não mais necessitaram da água para poder se reproduzir, tá? Então, esse grão de pólen ele começa a descer, né, no tubo polínico. Quando chega mais ou menos nessa região, o grão de pólen ele já separa, porque ele é formado por duas células, né? Essas duas células são chamadas núcleos espermáticos. São as células que formam o grão de pólen. Chegando aqui, já está separado os dois núcleos espermáticos, né? Eles já estão separados aqui. E eles vão entrar aqui no óvulo, né? No óvulo, que é essa estrutura aqui toda, por essa abertura chamada micrópila, né? Eles entram e um desses núcleos espermáticos vai fecundar, se unir com esses dois núcleos polares, e o outro vai fecundar ou se unir aqui com a oosfera. Então, por isso que é chamado de dupla fecundação. Acontece uma fecundação de um núcleo espermático com os dois núcleos polares e uma fecundação de um núcleo espermático com a oosfera. Eu estou entendendo tudo agora! Interessante que todas essas células aqui, elas são células consideradas assim, N cromossomos, elas têm metade do número de cromossomos, a oosfera, cada núcleo polar, cada núcleo espermático. E no momento que você tem essa fecundação, né, você vai, na fecundação de um núcleo espermático com homosfera, você vai ter 2N, e de um núcleo espermático com dois núcleos polares, você vai ter aí 3N, uma estrutura, uma célula, 3N, né, com, na verdade, 3 vezes o número de cromossomos dos gametas. Bom, então qual que vai ser o produto final dessa dupla fecundação, né? Nós vamos ter o seguinte: são dois núcleos espermáticos, né, provenientes do grão de pólen. Aí um vai fecundar a oosfera, o outro vai fecundar os dois núcleos polares que estão lá dentro do óvulo. Um núcleo espermático, quando fecunda a oosfera, né, se une com a oosfera, vai originar o que a gente chama de embrião. O outro núcleo espermático, quando se une com os dois núcleos polares, vai originar o que a gente chama de endosperma. O embrião mais a endosperma, né, é o que a gente chama de semente. Ela é formada pelo embrião, que vai germinar depois, quando a semente cair em algum ambiente propício à germinação, né? Então esse embrião germina para dar origem a uma nova planta. E também a semente ela possui uma parte chamada endosperma, que é uma parte que é responsável por nutrir o embrião. É um tecido rico em lipídios, em carboidratos, né, que vai ter uma importância muito grande para manter a nutrição do embrião. Então essas duas estruturas aqui, a estrutura do endosperma, que é a parte nutritiva da semente, mais o embrião, né, vai formar o que a gente chama de semente. É interessante que a semente ela é formada pela fecundação lá do grão de pólen, né, que se divide em dois núcleos espermáticos, a fecundação do grão de pólen no ovário, aliás, desculpa, no óvulo, tá? Então, cada óvulo fecundado, ele vai originar uma semente. Tem algumas plantas que, na verdade, cada flor possui, cada ovário, na verdade, cada ovário possui apenas um óvulo. Então, aquelas plantas que originam uma única semente, que é a gente chama de caroço, como, por exemplo, o abacate, a manga, né, que só tem uma semente, são plantas que no seu ovário tem apenas um óvulo. Então, como você tem só um óvulo e ele é fecundado, então forma-se somente uma semente. O óvulo, depois de fecundado, ele origina a semente. E o que está em volta do óvulo, que seria o ovário, né, que está em volta do óvulo, origina o fruto, né? Então, a semente está dentro do fruto, porque o óvulo está dentro do ovário.
cada estrutura dessa é originada por essa aqui. Então, interessante saber que existem frutos que só têm uma semente. Por quê? Porque são ovários que só tinham um óvulo, né? Esses frutos, inclusive, eles são conhecidos como drupa, tá? Frutos do tipo drupa. E existem frutos que têm várias sementes. Por quê? Porque o ovário possui vários óvulos. Então, aqueles óvulos todos que tem dentro do ovário, eles são fecundados. Então, eles vão formar várias sementes dentro do fruto. Por exemplo, melancia, melão, maracujá, a própria laranja, né, que são várias sementes, né? Então, esse fruto que tem várias sementes são frutos conhecidos como tipo baga, tá? Então, existem também outras classificações de fruto, chamados pseudofrutos, por exemplo, que são, na verdade, não são frutos verdadeiros, né? Eles são na verdade, eles são estruturas que se desenvolveram de outras partes da flor que não o óvulo. Nós temos ali um pseudofruto bem conhecido que é o caju, né? A parte comestível lá do caju, aquela parte mais adocicada, né? Mais carnosa, é um pseudofruto. O fruto verdadeiro mesmo do caju é aquela parte mais rígida e dentro dela tem a castanha, que na verdade a semente do caju é aquela castanha, né? Então aquele é o verdadeiro fruto do caju. Nós temos, por exemplo, frutos paternocarpos, que são frutos provenientes de outras partes da flor e são frutos que se desenvolveram sem que houvesse fecundação, tá? Sem que houvesse fecundação, são os paternocarpos. A gente tem, por exemplo, aí a banana, né? A banana ela desenvolve sem fecundação, tanto é que a banana não tem, né, semente, né? Não tem semente. Então, e por aí a gente tem aí uma classificação bem ampla aí de diferentes tipos de fruto, né? E essa é só uma parte mais assim, que eu quis passar para vocês, uma parte mais detalhada assim, da reprodução, né, das plantas, principalmente das angiospermas, que isso aí às vezes pega um pouquinho porque ela é mais complexa, né? Então, pessoal, se você gostou aí do vídeo, dá o like aí e assina lá o canal. Tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado.